Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais uma live Conexão Brasil-Suécia e o assunto que eu trago hoje é trabalho e família, dois assuntos que para nós mulheres são super importantes. E a ideia que eu quero trazer hoje não é que você escolha entre trabalho e família, mas que você tenha estratégias para que você consiga se manter equilibrada, em harmonia com essas duas áreas da vida que eu considero e acredito que você também como áreas importantes para nós mulheres. Então esse é o tema da live de hoje. Fica aqui comigo que tem muita novidade, muita coisa boa para compartilhar com você. Boa noite, Vaninha. Estou feliz, amiga, de ver você aqui. Muito bom tê-la aqui comigo. Eu vou estar aguardando mais algumas pessoas entrarem aqui também, né? E esse é um assunto que eu acho que nós mulheres a gente está sempre ali com isso na mente, né? O que eu faço agora? O que eu vou estar escolhendo? E a ideia aqui é dar justamente para vocês estratégias, né, de como a gente pode estar aí saindo, né, e tomando decisões na nossa vida. Boa noite, Val. Feliz por você estar aqui. Oh, boa noite, maninha. Tô feliz da senhora também ter entrado aqui comigo. Olha, gente, esse assunto, trabalho, família, é algo que eu vou falar para vocês. Olha que a minha mãe tem conseguido atuar com isso o tempo inteiro, né? E assim, como eu tinha falado antes, né? Eu pedi para algumas pessoas que alguém quisesse me mandar uma pergunta ou tirar uma dúvida, que eu estaria respondendo aqui, né, na live, tá? Então, essa é a ideia também hoje, né? E de continuar essas lives com que vocês participem, sejam aqui comigo fazendo perguntas. Então vocês que já estão aqui, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma experiência importante ou que vocês queiram compartilhar, sintam-se à vontade. Essa live aqui é nossa, tá? E eu recebi, na verdade, algumas perguntas que eu vou estar aqui compartilhando com vocês e vou estar respondendo, tá? E também vou estar falando, né, sobre a minha experiência com essa questão de trabalho e família, né? Então, assim, gente, qual foi a primeira pergunta que eu recebi, tá? Vamos começar aqui direto nas perguntas. E aí, nesse meio termo, eu vou colocando aqui também a minha experiência. Então, a primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: Dani, não sei o que faço, se foco na carreira ou foco na família. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui, se em algum momento vocês também tiveram essa dúvida ou essa pergunta aí na tua mente, né? O que é que eu foco agora, na minha carreira ou na minha família? E aí, assim, antes de eu responder essa pergunta, o que eu acho interessante aqui é colocar, né? Que quando eu falo família, então assim, para mim hoje eu entendo que eu tenho a minha família base, que são os meus pais, né, o meu irmão. E eu falo que hoje eu construí uma nova família, porque hoje a minha família também é eu e o meu esposo, é a minha família, né? E aí eu quero que vocês também pensem nisso, independente de hoje você ser casada ou não, de você ter filho ou não, todos nós temos uma família, né? A gente tem a nossa família base, que são os nossos pais, e temos também a família que a gente construiu, né? Que seria a família a partir do momento que a gente decide seguir, né, com outra pessoa, ou também muitas vezes a gente decide, não, eu quero ainda continuar como eu estou, não encontrei ainda a pessoa certa. Então acaba que a gente acaba tendo, né, esse foco da família sendo os nossos pais ou muitas vezes um irmão. Mas também conheço pessoas que tem como família, né, amigos muito próximos. Então esse também a gente também tem que pensar como família, tá? Tô vendo aqui que a Cacau entrou. Oi, Cacau, boa noite. A Val tá colocando aqui, pergunta difícil, quero dizer desafiadora. Isso mesmo, Val. Mas é isso, pode ser desafiadora. Só que assim, já entrando aqui na pergunta, né, que eu vou repetir novamente. Dani, não sei o que faço, se foco na carreira ou na família. Então, assim, qual é a minha opinião, tá? E aí, gente, a ideia é até dizer aqui pra vocês, não existe certo ou errado. Sempre vai depender do teu momento. Então, aqui eu vou falar qual é a minha opinião, qual é a minha percepção sobre isso, tá? E vocês podem me ajudar aqui também dando a opinião de vocês. Então, assim, essa questão de onde focar, né? Hoje eu sempre
estou ali buscando trabalhar, atuar com as minhas mentorandas e até por onde eu trabalhei nas empresas, a gente sempre buscar esse equilíbrio, né? Ter equilíbrio. E aí essa coisa de onde focar, eu acho que você tem que pensar o que está sendo importante para você hoje, né? O foco está sendo mais importante na tua carreira ou no teu trabalho? Esse é um questionamento, tá? Mas não é o único. O outro questionamento é o seguinte: por que tá vindo essa pergunta para mim, né? E eu entendo que muitas vezes é porque a gente não tá sabendo equilibrar a carreira ou a família, como eu tô atuando na minha vida pessoal e também no meu trabalho, né? Então essa é uma segunda situação para a gente pensar sobre isso, né? E também tem uma terceira que eu fiquei pensando aqui também compartilhar com vocês, que é o seguinte, inclusive eu tenho amigas nessa situação que muitas vezes, né, ela estava ali, construiu toda uma carreira também, e por algum momento o esposo foi transferido, né, e aí ela teve que mudar de cidade. Aqui na Suécia eu tenho várias amigas que tiveram que mudar de país, então, né, vieram do Brasil para cá, seguindo o esposo, né? E muitas vezes fica também esse pensamento: poxa, e agora? O que eu vou fazer se eu tô indo para esse novo lugar e vou, né, não vou ter que deixar tudo que eu construí? Então, assim, são 3 situações que a gente aqui precisa pensar, né? Então, se a gente pensar primeiro, o que eu vou focar, o que é importante. Então, se para você tá isso, né, muito mais nessa vibe aí, nessa pegada de que, eu tenho que focar mais na carreira, mais na família, não. Pensa o seguinte: como é que você pode estar equilibrando isso? E por que isso está surgindo na tua vida, né? E aqui a ideia é a gente começar a pensar como eu tô me dividindo mesmo, porque assim, todas nós trabalhamos, gente. Seja você hoje, que inclusive é dona de casa, por exemplo, que a gente às vezes pensa em trabalho, a gente pensa só quando a gente trabalha para uma outra pessoa, ou para uma empresa, ou quando a gente tem a nossa empresa, mas para quem é dona de casa também, gente, isso também é um trabalho, né? E por mais que ela esteja fazendo um trabalho do lar, um trabalho de casa, mas tem momentos que ela também tem que pensar ali, né? O que ela vai estar focando, né? Então, a ideia é você começar a se perguntar por que isso tá vindo na minha mente, né? Esse questionamento, e começar a entender: será que eu não tô fazendo isso porque eu tô, vamos supor, frustrada, porque de repente eu queria me doar mais na empresa e aí eu tô tendo problemas familiares? Ou será que é porque eu tô deixando que os problemas familiares interfiram no meu trabalho, né? Então muitas vezes esse questionamento vem por conta disso, porque a gente não tá sabendo lidar muitas vezes com conflito ou com situações que às vezes acontecem com todas nós, né? E aqui a importância da gente ter esse autoconhecimento, a gente saber o que de fato nesse momento está sendo importante na minha vida, né? E aí, como a gente já falou aí em outras lives, conhecer as tuas forças, saber os teus sabotadores, porque isso pode ser só um momento, pode ser um pensamento que veio ali de imediato e a pessoa, né, que a gente fala lá, fez uma tempestade num copo d'água. Então, tem muito atenção com relação a isso, tá? Então, primeira coisa a se pensar, né? Será que é porque eu tô me sentindo frustrada ou eu tô estressada, seja com a minha família ou com o meu trabalho, e por isso que eu tô agora pensando onde eu vou focar? Essa é uma opção, né? A outra opção é pensando o seguinte: eu quero muito focar aqui na minha carreira, mas eu não estou conseguindo conciliar com as atividades da minha família. Então, nesse caso, o que eu te falo, né? Que você comece a pensar em realmente organizar. Onde é que você está entendendo que você não está sendo o suficiente, né? Porque muitas vezes, gente, principalmente nós mulheres, a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito, a gente quer ser a super power woman, e na verdade a gente não precisa ser a super power woman, a gente só precisa estar entendendo o que na verdade agora eu quero focar. Então, assim, para você que hoje trabalha numa empresa, né, ou tem a sua própria empresa, sempre vai ter aqueles momentos onde você precisa estar ali focando no teu trabalho, se preparando para uma reunião, se preparando para uma apresentação, se desenvolvendo, mas também desenvolvendo a tua equipe. Muitas vezes você tem momentos que você tá ali com um trabalho que vai te demandar muito mais tempo,
Então, assim, começa a se organizar. Por isso que eu sempre falo, quando a gente cria o hábito de fazer um planejamento semanal, a gente consegue aí se dedicar nos nossos papéis. Porque aqui eu vejo nessa pergunta muito mais a questão do foco da gente estar atuando aonde? Nos nossos papéis. E aí os papéis aqui, né? O papel de esposa, o papel de mãe, o papel de empresária, o papel de líder, né? Então, você tem que começar a entender, muitas vezes quando vem essa pergunta, por que será que isso está acontecendo, né? Ah, Dani, eu não estou conseguindo nem me dar bem na empresa, nem no trabalho. Então, comece a entender, será que esse trabalho que você está hoje é algo que você realmente ama, que você gosta, você está satisfeita, né? E a outra coisa é, com relação à família, de onde está vindo essa cobrança, né? Então, para você que é casada, por exemplo, essa cobrança está vindo do teu esposo, do teu namorado, o que que ele tá de repente reclamando para você tá, né? Não sei o que é que eu faço. Então começa a entender. E aí, se for o caso, porque assim, gente, eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Do meu esposo falar assim: "Ah, você só pensa em trabalho, você traz trabalho para casa, você só fala de trabalho". Eu já fui essa pessoa assim, né? O que a gente fala aí, o workaholic, que só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Até que esse questionamento e essa coisa dele estar falando, eu fui e falei, ok, tenho que entender por que será que eu tô só focada em trabalho, né? E lembrar, todos nós temos 24 horas, né? E a gente sabe aí que hoje a gente consegue ter esse equilíbrio. Tem mulheres hoje no mundo corporativo mesmo, que são mulheres de sucesso e conseguem ter lá, não tô falando aqui de nada perfeito, tá? Mas que a gente consegue ali lidar com a nossa vida também familiar. Então aqui a ideia é começar a entender, fazer esse questionamento, de fato, eu acho que eu tô focada só no meu trabalho, então eu vou começar a me organizar aqui também, como esposa, por exemplo, eu vou me dedicar para combinar, nem que seja uma vez por mês, já tá com aquilo marcado, combinado, de sair com meu esposo, da gente fazer alguma coisa juntos, né? E entender essa falta que ele está sentindo. Será que é isso mesmo? Será que é só realmente ele que está querendo, né, muito mais atenção? E se ele está querendo atenção, é chegar e conversar, entender de onde está vindo, né, esse sentimento aí que está precisando dessa atenção maior. Será que é você mesmo que está só focado em trabalho, trabalho? Ou será que não? Então sempre tem, né, os dois lados da moeda. E também lembrar o seguinte, gente, aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Que tem momentos do nosso trabalho que requer de fato a nossa dedicação, né? Que a gente ali se dedique, que a gente realmente, principalmente fechamento, por exemplo, quem trabalha com vendas, fechamento de mês, que tá ali focada, né? Em concluir, bater aquela meta, entregar mais, enfim. Então é você ter que chegar pro teu esposo ou pro teu namorado, enfim, falar, olha só, essa semana ou esses próximos dias eu estou focada no meu fechamento, ou eu tenho uma reunião importante, eu tenho algo que essa semana é primordial no meu trabalho. E aí, se a pessoa está ali com você, vocês são casados ou vocês estão juntos, a pessoa vai entender, né? Eu tenho que falar aqui, ó, que o Sacha acabou de entrar, né, o meu esposo. Ele entende um pouco qualquer coisa que até ele vai dar a opinião dele, né? Mas ele acabou de entrar aqui. Então é isso, é começar a você ter essa conversa, porque eu acho que no diálogo, né, principalmente de marido e mulher, isso ajuda muito, né? Tô vendo aqui que a minha cunhada também entrou, Jussara, boa noite, Jussara. Edilza também tá aqui, boa noite. E aí a ideia é você começar... não é que a ideia de você, não é você escolher, tá? Eu acho que tem momentos que você vai ter que dar um foco maior na carreira e outro momento vai dar o foco maior na família, mas são momentos, né? Não que isso seja uma definição 100% do teu tempo. E aí por isso a importância de você ter esse planejamento, saber o que nessa semana é importante, quais são as tuas prioridades, seja do dia ou seja da semana, e começar a conciliar. Eu daqui a pouco vou entrar mais no detalhe sobre a questão de marido e mulher e tal, porque tem uma outra pergunta baseada nisso. Só para eu não perder aqui o foco com relação a essa pergunta, se não sei o que eu faço, se foco na carreira ou na família, né? E aí a ideia é essa, a mesma coisa, né? Que acontece, por exemplo, que eu falei um outro exemplo também, né? Uma terceira opção aí sobre essa pergunta. Você que muitas vezes tem que estar lá mudando de cidade ou de país para
para acompanhar o teu esposo, né, que foi promovido, alguma coisa desse tipo. Então a ideia é que você entenda, ok, a gente vai ter que mudar, é fato, e ele não é a pessoa que você escolheu. Minha mãe fala muito isso, né? Mãe fala assim, lembre-se que esse é a pessoa que você escolheu, então vocês estejam juntos, né? E isso é uma coisa que eu sempre lembro aqui, porque de vez em quando eu falo isso para as minhas mentorandas, quando tá naquele que todo mundo passa por esse momento de dizer, eu não aguento mais a cobrança, não sei o que é que eu vou fazer, né? E aí, gente, silencia a tua mente, entende que muitas vezes você pode estar passando por um estresse, né? E que esse estresse pode ser temporário. E esse estresse foi criado muito por você. Começa a entender se não é você que está se cobrando muito, né? A Jussara colocou aqui, eu sou uma que mal foco em mim. Pois é, então aí, Jussara, a ideia é você o quê? Começar a focar também em você. Então, quando eu falo aqui, sempre eu tenho falado nas lives, gente, essa questão dos papéis que nós temos, que são super importantes, né? Então, começa a entender, olha só, eu vou organizar aqui a minha agenda da semana, o que eu vou estar fazendo, eu tenho esses papéis, eu sou esposa ou namorada, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou líder, eu sou colaboradora, eu sou empresária, e começa a entender o que é que eu vou estar colocando prioridade na minha semana, né? E se naquela semana é uma semana que todas nós passamos por isso, de muito importante na empresa, por exemplo, já conversa com teu esposo, com teu companheiro, ou com a tua mãe, com teu pai, fala assim, olha só, essa semana eu tô focada nesse projeto na empresa, nesse fechamento, nessa reunião, nessa apresentação que eu preciso fazer, então assim, me ajuda, né? Então vai ser uma semana que você não vai estar combinando nada para fazer até mais tarde, você vai estar focada ali no teu trabalho. Então, começa a pensar nisso, né? A mesma coisa, que eu até perdi aqui um pouquinho o foco, a questão de quem muda de cidade, né, ou de país, que aí são expatriados, né? Então, assim, a ideia é você entender, ok, decidimos que vamos mudar, mas não se frustra de que, vou ter que mudar, vou perder tudo que eu construí. Não, lembra, gente, a gente pode recomeçar sempre. E na nossa vida, uma coisa que eu aprendi, a gente nunca recomeça do zero. Sabe por quê? Porque a gente já tem uma experiência, a gente já vem com uma bagagem. Então, assim, se naquele momento é importante para você acompanhar o teu esposo, de você mudar de cidade, de país, enfim, aquilo ali não significa que você está deixando a tua carreira de lado. Você pode sim até tá deixando você de repente... eu tenho uma amiga que tinha uma clínica montada, né? Tinha o escritório dela e tal, e teve que mudar de cidade para acompanhar o esposo que era militar. E aí o que ela fez? Ela foi recomeçar, né? Dani, mas eu estava com tudo montado, ok, mas nesse momento, o que é importante? O que tá ali, o que é maior, né? Qual é o peso maior? É você seguir o trabalho do teu esposo ou você ficar onde você tá, né? O que já aconteceu comigo, gente, que eu já fiz uma live aqui falando sobre isso, foi que eu tive que, naquele momento lá, né, que eu tive que mudar, que eu mudei da Suécia para Manaus, claro que eu tinha várias outras vertentes aí, mas foi uma decisão, e meu esposo ficou aqui, né, na Suécia, e eu fui para Manaus sozinha, depois ele conseguiu estar indo. Mas se não é o teu caso de conseguir estar, né, desse mesmo jeito que eu consegui aí, que também não é impossível, por um determinado período, não para sempre, né, é você saber entender que para ele também aquela promoção foi importante, né, então você seguir, tá ali. E assim, nesses casos da mulher que segue o esposo, o que é interessante lembrar para vocês, né, é que sempre junto de um grande homem tem uma grande mulher. E mesmo que esse homem não seja grande, é sempre a mulher que está ali do lado para estar junto, para orientar, para dar um apoio, né? Então lembra desse papel que é de extrema importância. Eu sempre falo assim, eu já tive mentorandas que me procuraram porque estavam querendo, né, iniciar uma carreira, naquele momento não estavam trabalhando e estavam se sentindo frustradas por não terem um papel, por exemplo, executivo numa empresa, ou por trabalhar, ou por ter empresa própria, e achar que aquilo que ela faz não significa. Gente, tem um significado gigantesco. Eu tenho amigas que hoje estão conseguindo se dedicar ao papel de mãe, né? E aí a gente vê assim, como é rico também isso, né? Você conseguir ter ali a oportunidade de você estar junto com teu filho, ter toda aquela criação ali do lado. Então não se sente frustrada com relação a isso, são momentos. E pensa que mesmo você hoje
que tá aí também atuando como que a gente fala, né, dona de casa. Gente, é um trabalho assim imenso. E hoje eu sei um pouco mais disso, né? Porque aqui na Suécia eu tenho esse papel muito mais assim, com um percentual muito maior, porque aqui eu não tenho ninguém para me ajudar nas coisas de casa, enfim, sou eu que faço tudo. E aí eu vou me organizando, né? Então, assim, não se frustre com relação a isso se você precisar mudar de cidade ou de país para acompanhar o teu esposo. Lembra que aquele é um momento. E do mesmo jeito que você lá um dia concluiu tua faculdade ou terminou as tuas formações que você queria fazer e você foi em busca de um trabalho, você pode novamente. Né? A ideia é que você lembre que a gente nunca começa do zero. A gente sempre tem uma bagagem, tem uma experiência, né? Seja da faculdade que a gente fez, ou seja de trabalhos anteriores. Então, eu já falei isso, né? Esses dias agora também, não tenha medo da mudança. Muitas vezes essa mudança vem para nos transformar. Então, para você que fez essa pergunta, não sei o que eu faço, se foco na carreira ou na família, como você não me detalhou, né? Então, pensa nisso. Pensa em você entender por que esse questionamento está vindo. Será que você está satisfeita no teu trabalho? Será que você está sendo cobrada com relação à tua família sobre atenção? Conversa com essas pessoas, seja o teu esposo, teus pais. Então, assim, começa a entender. Eu acho que a primeira coisa é a gente parar para analisar a situação, né? E aí a gente consegue buscar ter esse equilíbrio, ter essa harmonia. E lembrar disso, que tem momentos que a gente sim precisa estar ali focada na nossa carreira, no nosso trabalho, e tá tudo bem, não tem nenhum problema sobre isso, né? Aqui o que eu acho que é mais importante é você conseguir criar esse equilíbrio, tá? E aí, até para dar continuidade, né, sobre esse tema aqui, eu tô vendo que outras pessoas entraram. A Sussu entrou, boa noite, Sussu. A Ziza também tá aqui, uma cliente muito querida que eu tive em Manaus. Boa noite, Ziza. O Ranger também entrou aqui, né? Muito feliz de vocês estarem aqui. E aí vamos lá para a segunda pergunta, que eu acho que é continuidade dessa primeira, né? Então eu recebi o seguinte: Dani, meu trabalho está sufocando meu casamento. Como sair desse sufoco, né? Então aqui é mais uma situação, né, de uma esposa que está sentindo que, né, o trabalho está ali sufocando o casamento. E aí, assim, gente, como eu falei antes, eu já passei por essa situação, tá? E essa situação foi até em Manaus. Tá trabalhando, só trabalho, de chegar em casa e jantar e depois sentar na cama com o computador e tá ali trabalhando, né? E aí, claro que o esposo ia reclamar e ia pedir atenção. Então, assim, começa a entender por que primeiro, né, que você tá sentindo isso, que o teu trabalho tá sufocando o teu casamento. São as cobranças, é porque você já entendeu que você não está se dedicando também, por exemplo, ao teu esposo, né? Será que vocês não estão, não estão programando coisas para fazerem juntos, né? E aí, assim, não sei a situação dessa pessoa que me perguntou, né, que fez essa pergunta, mas às vezes tem gente que fala assim, que vai se sabotando. Ah, Dani, mas assim, a gente não sai porque nesse momento a gente não tem como estar saindo. Vamos lá, primeira opção, a gente não está com recursos financeiros para estar saindo para comer fora, para jantar, para ir para um show, para ir, sei lá, para encontrar outros amigos. Vamos lá pensar na situação de recursos financeiros escassos, né? Então pense o seguinte: ok, a gente não tem como estar saindo, mas então começa a planejar coisas em casa, você e ele. Se programa, é um programa também de você buscar fazer de repente né, cozinhar alguma coisa diferente, então estarem, né, comendo juntos, porque os dois estão entendendo a situação ali naquele momento. Comprar uma lingerie nova também faz o diferencial, né, de você estar ali planejando esses momentos com teu esposo e começa a entender, né, é melhor você às vezes ficar, eu fui aprendendo que às vezes era melhor ficar um pouquinho a mais na empresa e quando eu chegar em casa eu realmente estar ali focada em estar em casa, né, em estar ali com o meu esposo e a gente tá de repente conversando sobre o nosso dia. Então, assim, entende também qual é o teu momento. Sempre, gente, vai depender do momento, né? E eu acredito que
às vezes a gente tá ali, né, num projeto novo, muito empolgada, ou no meu caso, né, uma das coisas que assim o Sacha reclamava é que eu tava viajando muito. Então, quando ele tava em Manaus comigo, às vezes estava viajando, viajava 2 vezes por semana. Eu me organizava ao máximo para não viajar quando ele estava em Manaus, mas tinha viagens que eram inevitáveis. Eu precisava muitas vezes ir para o interior do Pará ou viajar para o Rio para uma reunião nacional. Então não tinha como evitar isso, né? E aí a ideia também é o seguinte, começar a ter, eu acho que sempre nessa coisa do relacionamento, tá? Eu acho que é muito diálogo. Então, quando a gente tem esse diálogo aberto com a nossa família, né? E aqui no caso do casamento, né? Que a pessoa perguntou, eu acho que tudo isso facilita, né? Porque a gente tem muito isso e eu acho que pela minha experiência, tanto própria quanto de outras mentorandas e mentoradas que eu já tive, muito também a gente se cobra demais. Então, muitas vezes a gente tá ali com aquela cobrança que a gente acha que tá sufocando o casamento, mas às vezes é porque o esposo reclamou, vamos supor, uma vez, e aí você já ficou com aquela alerta, né? Claro que é interessante você conversar, entender aonde é que você está entendendo que eu estou falhando, ou se você realmente está ali, né, de domingo a domingo, só focando em trabalho, né? Então, começa a ter esse cuidado, né? Eu conheço pessoas que trabalham juntos na mesma empresa, marido e mulher. Então, assim, nesses casos, começa a entender, ok, quando a gente está na empresa, a gente vai estar focando ali em empresa, né? E em casa, vamos tentar ter essa vida a dois. Claro, gente, que não dá para dizer quem trabalha junto de que eu chego em casa, tem uma situação para a gente tomar uma decisão que a gente não vai falar em casa. Claro que vai falar em casa, mas a ideia é não deixar com que o tema trabalho seja trazido para casa de uma forma, né, tipo 100%. Então isso também muitas vezes atrapalha, tá? Uma outra coisa que assim, né, eu já vivi também, já tive experiência com outras pessoas de dizer assim, Dani, eu comecei a entender que a questão era muito porque eu trazia todos os meus problemas do trabalho para casa, né? Esse é outro sabotador que nós mulheres muitas vezes temos, né? Da gente querer estar ali compartilhando tudo. Então, assim, comece a ter atenção sobre o que eu estou trazendo do trabalho para casa. Será que esse tipo de assunto realmente é necessário eu compartilhar em casa com meu esposo? Porque às vezes a gente acha que tá ali compartilhando algo que eu poderia compartilhar com uma amiga e tal, mas que ali quando você chega em casa, né, a ideia é que ele tem o quê? A esposa, a mulher, a amiga, a companheira. Então, às vezes, esse tipo de conversa, essa pessoa também pode estar tendo, né, esse sentimento de que a gente está ali só pensando em trabalho. Então tem um pouco dessa atenção sobre isso. Para você que fez essa pergunta, planeja mais, na medida do possível, né? Ter momentos só você e teu esposo, né? Ter momentos vocês dois. Combina para sair, nem que seja, se conseguir sair 2 vezes por mês, ou se consegue sair no final de semana, mas façam coisas juntos, né? Eu acho que o que é bem interessante, uma das coisas que eu comecei de fato a praticar era assim, toda semana eu tenho que ter um momento, eu e meu esposo ali, nosso, né? E aí a gente vai ter aquele momento, a gente vai estar criando ali juntos baseado no tempo que a gente tem, porque ele também tem as coisas dele, né? Então, seja a gente assistir um filme juntos, seja a gente sair, tem que comprar isso ou aquilo, coisas pra gente, vamos juntos. Tudo isso são momentos que você tem ali, né? Então, comece a pensar nesse tipo de situação, como você está vivendo essa vida a dois, né? Para que você não se sinta aí sufocada, que você falou, meu trabalho está sufocando o meu casamento. Então, tenha essa atenção, né, de não trazer trabalho para casa, de evitar estar trazendo conflitos ou problemas do trabalho para casa. Conversa, claro que você não vai deixar de falar, não estou dizendo para você, né, chegar em casa e esquecer o trabalho, mas assim, conversa só o que é necessário, aquilo que você de repente entende que você tá querendo só compartilhar com o teu companheiro, né, aquela situação, mas que não vire uma conversa de rotina, sabe? Então, assim, começa a buscar quais são os assuntos que você tá tendo, né, com teu esposo. Que tipo de situações você tá criando ali para vocês dois. E aí eu acredito que isso vai estar te trazendo um pouco mais, né,
de equilíbrio para você não se sentir aí que o teu trabalho, na verdade, está sufocando o teu casamento, tá? Então tenha atenção, conversa com o esposo, vê quais são as sugestões que ele tem para vocês, né? Porque às vezes a gente começa, Dani, mas eu não sei o que fazer. Conversa com o esposo, pergunta se ele tem alguma sugestão, né? E aí você vai começar aos poucos não se sentir tão sufocada, tá? Queria aqui saber de vocês que estão aqui na live comigo, antes de eu ir aqui para a próxima pergunta, se vocês têm alguma pergunta, né? E eu vou aproveitar aqui para vocês escreverem a pergunta, eu vou aproveitar para tomar aqui um pouquinho de água, tá, gente? Então, assim, se você tem alguma pergunta sobre isso, já coloque aqui para mim que eu vou responder aqui do que eu posso, né? Da forma como eu entendo. Então vamos lá dar continuidade. Enquanto alguém aqui coloca uma pergunta, eu vou responder aqui uma outra que eu recebi, tá? A outra foi assim: Dani, não tenho tempo para as crianças, o que fazer, né? E aí, assim, como vocês sabem, gente, eu não tenho filhos, mas é engraçado, né? Porque eu sempre, eu tenho, a maioria das minhas mentorandas tem filhos, né? Então a gente sempre conversa sobre isso. E eu já fui líder de várias mulheres e que eram mães, não só de um, mas 2, 3 filhos, né? Eu acho que eu já tive uma gerente de loja que tinha 4 filhos, eu acho. Mas enfim, 3 eu sei que tem, né? Que já teve, que inclusive é uma querida, a Cleire. E assim, aqui, não tenho tempo para as crianças, o que fazer? Então aqui eu tô vendo que essa pessoa tem essa relação, né, de trabalho e família, que é o assunto de hoje, com foco nos filhos, né? Então, assim, por que você não tem tempo? Aí a ideia também é assim, né? Não tenho tempo, mas começar a entender, não tem tempo para quê? O que você gostaria de estar fazendo que hoje você não faz? Vamos lá, algumas opções, né? Dani, não tenho tempo porque eu trabalho o dia inteiro, saio de casa, pego as crianças na escola, chego em casa, vou fazer tudo, deixo elas ali, não tô com tempo de... Talvez aqui seja a questão de não ter o tempo assumindo esse papel de mãe, né? Foi assim que eu entendi. Então, assim, claro que é um pouco diferente, tá? Essa questão do esposo, né, e filhos, mas começa a entender esse tempo que você tá dizendo que você não tem. Era porque você queria, de repente, participar mais de coisas com esses filhos na escola? Será que é porque você queria se dedicar mais como mãe? E o que seria essa dedicação? Por quê? Porque, assim, todos nós somos diferentes, tá? Tem gente que se cobra muito e tem gente que se cobra pouco, né? Tem gente que, muitas vezes, com a vida corrida hoje, né? É super comum, principalmente no Brasil, a pessoa ter alguém para uma babá ou alguém que ajuda, né? Ou às vezes tem a mãe que tá ali, que é a avó, né? Uma das vós que ali consegue também dar esse apoio, porque aquela mãe precisa trabalhar e o pai também trabalha, enfim. Então, assim, se você tem esse sentimento de que você não tem tempo para os teus filhos, começa primeiro a entender o que se pergunta, né? Que a gente sempre tem que estar se questionando. O que eu gostaria de fazer mais com os meus filhos que hoje eu entendo que eu não estou fazendo, tá? Então, eu acredito que essa seria a primeira pergunta. E se você responder, que eu tenho certeza que a resposta vai vir, faz isso na medida da tua possibilidade, tá? Então, assim, Dani, porque eu queria fazer uma viagem, né? E não tô com tempo. Ok, se organize e faz essa viagem, independente para onde seja a viagem, né? Se é uma viagem, eu já tive mentorandas que falam assim, Dani, eu quero um dia fazer uma viagem em família, né? É um dos meus objetivos, por exemplo, para esse ano. Então, programa, decide com a família para onde vocês querem ir, se organiza financeiramente para fazer uma viagem tranquila, aproveitando com tudo que pode. E faz quando é possível, não precisa ser agora, de imediato. Se for algo que vai precisar, né, de todo mundo estar ali disponível, se organizar, faz isso. Mas muitas vezes a questão aqui de ter tempo se dedicar mesmo, né? De chegar em casa, de levar um tempo para brincar com os filhos, de ler um livro muitas vezes, de estar ali com aquela criança, né? Dando atenção. Então, assim,
se dedica. O papel de mãe é um papel assim excepcional, né? Eu não sou mãe, mas assim tenho várias amigas que são mães. Na minha família, assim, né? Venho de uma família de muitas mães aí, com primas que têm vários filhos. Então, assim, eu converso com essas pessoas, né? Então a gente vê que às vezes ali a gente se cobra muito. Eu sempre vejo que nós mulheres a gente se cobra muito. Então, assim, primeiro tenha esse cuidado se você não está se cobrando demais. E segundo, se você entende que você chega em casa já cansada e tal, começa a se organizar para no final de semana. Dani, não consigo de jeito nenhum, né? Se tem essa questão, Dani, mas é que assim, eu trabalho, vamos supor, trabalho em shopping e meu horário é o horário da noite, né? Chego no shopping de 4 até as 10 e aí eu chego em casa, as crianças já estão dormindo ou para dormir. Então, aquele tempo de manhã que você não tá trabalhando, se dedica pro teu filho. Seja levar ele numa escola um dia, seja organizar o lanche dele para levar para a escola, seja fazer uma tarefa com ele. Tudo isso faz você se sentir o quê? Nesse papel de mãe, né? E se mesmo assim, Dani, mas não, eu trabalho o dia inteiro, eu saio de casa 6 da manhã, só chego em casa 8 da noite, não tenho tempo nem de manhã nem à noite, porque quando eu chego, minha criança, meu bebezinho lá já tá dormindo, né? De repente ainda é uma criancinha de 2, 3 anos e que dorme cedo. Mas quando chega, dá ali um pouquinho de atenção, e aí tenta se dedicar no final de semana. Se você é essa mãe que hoje tem uma pessoa que te ajuda em casa e que você não tem tempo, mas se dá também esse tempo, se organiza no trabalho, se possível, sair um dia mais cedo, chegar em casa mais cedo para ficar um pouco mais com teu filho. Não precisa ser todos os dias, gente. Começa com uma vez na semana, a cada 15 dias, se você é essa mãe executiva que está ali sempre viajando, que não tem tempo, mas quando você está ali, esteja com aquela criança, né? Eu acho que uma das coisas que é interessante é a gente ter assim, tô aqui, eu tô dedicada, né? Então faz total diferença, porque às vezes a gente se sente assim porque a gente traz o trabalho para casa, traz os problemas muitas vezes né, com o casamento, com o esposo ali, com relação aos filhos. Então assim, decidiu estar ali com teu filho, fica com ele ou com ela 100%. E aí você vai começar, né, a sentir aí muito mais esse papel de mãe, tá? Nesse caso. Tô vendo aqui que Edilza colocou, eu preciso organizar meu tempo para família e trabalho. Exato, Edilza, a ideia, né, como eu tenho falado, é vocês conseguirem fazer esse planejamento semanal, colocar quais são os papéis que você tem hoje na tua vida, né? E definir as tuas prioridades da semana. E claro, gente, sempre que a gente organiza o planejamento semanal, a gente não vai colocar lá o que a gente vai fazer, né, todo o tempo, tá tudo preenchido. Sempre tem que deixar ali alguns horários livres, porque vai acontecer coisas urgentes pra gente fazer, seja na família, seja no trabalho. Vai acontecer de mudar a nossa agenda completamente naquele dia por situações que a gente não espera. Muitas vezes um caso de alguém que, né, um filho ou esposo, alguém da família que adoeceu, né? Então, começa a pensar nisso, a você se organizar e você começar a definir. Então, assim, começa a definir, essa semana, nesse final de semana, eu vou fazer isso aqui, vou me organizar para ir num shopping com a família, ou eu vou fazer um passeio, ou a gente vai sair para caminhar juntos. Faz algum programa que funciona para você e para tua família, né? Então, e já deixa isso agendado, organizado, né? E aí isso vai ficar muito mais fácil para você conseguir ter esse equilíbrio, né? De vida pessoal e vida profissional, né? E aí, assim, teve também uma pessoa que me mandou aqui, Dani, hoje a minha família está baseado nos meus pais. Moro com meu pai e minha mãe e às vezes deixa eu ver aqui. Moro com meus pais e minha mãe e às vezes acredito que não me dedico tanto quanto eu gostaria, né? Então, assim, para você aí que não é casado, não tem filho e ainda mora com os pais e tem essa vida, né? Eu trabalho lá toda hora. Então, assim, mesmo com os teus pais, se organiza também para a gente sabe que aí você que tá morando com o pai e a mãe, né? Tem sempre no domingo lá, a mãe geralmente, independente de estar só vocês 3 ou 4, enfim. Sempre tem aquela dedicação, domingo é o domingo da família, né? Então, se dedica você, de repente, no domingo, para você fazer o almoço pro teu pai e pra tua mãe, né? Tenho certeza que vai ser um momento para vocês, de você chegar em casa, mesmo cansada, e ali tentar dedicar, como é que foi o teu dia, pai, mãe, né? E aí, por exemplo, mesmo que você hoje
não consiga, talvez você não tenha esteja com esse sentimento de que não consegue se dedicar, porque você de fato, infelizmente, não conseguiu aí priorizar esse momento, né? É igual o casamento. Então, assim, prioriza, coloca na tua prioridade, coloca na tua agenda, esse final de semana eu vou perguntar para minha mãe e meu pai se eles querem sair para algum lugar, se eles querem fazer um passeio, se vou levar eles numa praia, por exemplo, enfim. Tudo isso vai te ajudar, você tá próximo, né? E aí muitas vezes, Dani, mas tem coisas que eu gosto que meus pais não gostam. Ok, se não dá para sair com os pais, porque também cada pessoa é diferente, né? Tem um momento com eles, né? Tem um momento com eles de estar ali na sala conversando, dizer assim, mãe, esse momento agora eu deixei aqui pra gente. E aí você vai ver que isso também tudo é hábito, gente. Hoje eu aprendi que tudo na nossa vida é a gente se dedicar, é a gente viver nesse equilíbrio. E lembrar que tudo isso também tem a ver com o quê? Com você se dar a importância, porque no final das contas é o que de fato é importante para você, né? O que hoje você está se dedicando? Então comece a se questionar sobre isso e assim, com dedicação e disciplina é possível sim você criar uma harmonia tanto na tua família quanto no teu trabalho, tá? E mais uma vez, isso aqui não é tipo, tem que ser assim, não. É possível, e aí vai ter momentos que você vai estar realmente com foco total ali na tua carreira e vai ter dias que você vai estar ali focado na tua família. Então lembra disso, a ideia é a gente pensar sempre no equilíbrio, né? A Vaninha colocou aqui, há momentos para cada circunstância, inclusive para nós. Exato, né? Exatamente. Então é você começar a pensar, será que eu tô, né, dando importância para aquilo que nesse momento é importante? Então, o que eu sempre falo, às vezes a pessoa me fala assim, ai, Dani, eu fiquei, tô sem saber o que fazer, meu filho tá doente e eu mesmo assim, não sei se vou pro trabalho ou se eu falo pro meu gestor que meu filho tá doente e fica em casa. Vai depender, porque também eu sempre falei o seguinte, não adianta a pessoa vir trabalhar e ela não tá ali no trabalho. Por quê? Porque ela tá toda hora ligando, seja pro esposo que ficou com o filho, ou com a babá, ou com a mãe, né? Com alguém que tá lá, com a avó que tá cuidando, enfim. Se naquele momento a tua prioridade é teu filho, não vai trabalhar. Fica com teu filho, cuida do teu filho, da tua filha. É melhor você, teoricamente, perder ali um dia de trabalho do que você ficar naquele trabalho preocupada. Então fica com teu filho um dia, no outro dia você organiza. Se conseguir trabalhar home office em algum momento, traz alguma coisa. Se não tem como, combina com algum colega, né? E aí, mas assim, o que eu sempre falo, se você tá numa situação dessa, né, de doença e tal, que eu sei que muitas mães passam por isso, tenha essa atenção. Se é para você estar no trabalho e não tá com foco lá, não vai adiantar, porque você não vai fazer o teu trabalho direito, né? Então é melhor realmente se dedicar e ficar em casa e ir pro trabalho, né, quando realmente dá para conciliar, tá? Então, assim, tenha todo esse cuidado, né? Tenha toda essa dedicação. Pense, na verdade, o que é importante para você. E aí, seja você dar atenção naquele momento para o teu esposo, seja você dar atenção, como você vai estar dando atenção para os teus filhos, como você vai estar dando atenção aos teus pais, e ao mesmo tempo, qual é o momento de você estar ali focado no teu trabalho, na tua carreira, porque todos nós passamos por isso, todos nós em algum momento, né? E aí, muitas vezes, a gente vai precisar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui para vocês. Eu defini que setembro e outubro eu queria fazer lives aqui com vocês. E aí aqui nesse horário agora são 15 para as 2 da manhã, né? Só que eu coloquei isso como prioridade para mim, 2 dias na semana, me dedicar a estar aqui com os meus seguidores, com as pessoas que eu quero colaborar, porque hoje todo o meu, assim, a maioria, né, praticamente 90% dos meus seguidores estão no Brasil e eu queria estar contribuindo um pouco mais, né, com vocês que estão no Brasil. Então falei, ok, esses 2 dias vai ser os dias que o esposo tá aqui, ó, na live ainda comigo, acordado também, né, e sabe que esses 2 dias eu tô dedicada aqui. Mas não significa que em outro momento, né, nos outros dias da semana eu vou estar fazendo outras coisas, amanhã eu durmo um pouquinho a mais, enfim. E é isso, gente, e fica tudo bem, né, como eu sempre falo. Quando você entende o que é prioridade para você, você vai conseguindo harmonizar, tá? E claro que tudo que eu falei aqui é a minha experiência, são as minhas verdades, são as minhas opiniões, né? E você que está aqui me ouvindo, que está assistindo essa live,
também pode pensar diferente, mas a ideia hoje que eu queria trazer era essas dicas estratégicas, né? O que você pode estar fazendo para melhorar aí o teu equilíbrio entre família e trabalho, e para que você lembre-se, né, de saber realmente lidar com as situações, tá? Uma coisa também que é importante lembrar, que pode também acontecer situações onde você vai estar totalmente focada na tua família, né? E aí, para você, por exemplo, que teve que mudar, seguir o esposo para uma outra cidade ou para um outro país, quando você chega ali naquele novo lugar, muitas vezes o teu esposo já está com algo certo e você ainda não. Então você vai estar ali focada 100% na família e tá tudo bem, gente. São momentos, é temporário, tá? Então não se frustra com relação a isso. A ideia é que você comece a fazer um planejamento. Eu vou agora focar esses primeiros meses aqui nesse novo lugar, vou ter uma nova casa, ter que organizar tudo. E aí depois você vai vendo, conhecendo pessoas, sabendo o que tem ali que vai poder te proporcionar novas oportunidades. Seja, por exemplo, para quem vem para cá, para a Suécia, tem que se dedicar a aprender o idioma, aprender sueco, ou melhorar o inglês, né? Para poder a pessoa começar a estar ali conseguindo, né, atuar na sociedade, de repente buscar realmente um novo trabalho, enfim, são vários desafios, mas a ideia é, quando você consegue esse equilíbrio, lembrar que nós não somos super power woman, dizer que eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer acontecer, não, vai com calma, tudo tem o seu momento, e a gente consegue sim. Eu sempre falo que essa super power woman tá dentro da gente, e aí essa super power woman, ela consegue estar ali atuando baseada nas nossas escolhas, né? Então, vai com calma, se dedica no momento certo, prioriza o que você tem para fazer, que com certeza você vai conseguir. Mais uma vez, as palavras-chave de hoje são dedicação e disciplina. Foca no é importante para você agora, no agora, sempre com foco no agora. E com certeza você vai estar criando aí um futuro espetacular, tá? Então é isso, gente. Eu espero ter aqui contribuído com vocês nesse tema trabalho e família, com a minha experiência, e estou super feliz de ter pessoas muito queridas aqui comigo nessa live. E se você ainda ficou com alguma dúvida, se teve algo que eu não ficou claro, pode me mandar uma mensagem no inbox ou no direct que eu vou estar aqui respondendo para vocês, tá? E lembrando que hoje eu continuo, né, atuando ainda como mentora estratégica de liderança feminina. Então, se você hoje busca esse equilíbrio na tua vida pessoal e profissional, esse é o meu trabalho, ajudar você a despertar, a ser líder de si mesmo, para que você consiga viver a tua melhor versão diariamente. Então, se você quiser entrar nessa jornada junto comigo de liderança estratégica feminina, me envia um direct, me manda uma mensagem. Eu tenho um link aqui no meu perfil do Instagram, onde você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp ou tá falando comigo nas minhas redes sociais. Eu vou ficar super feliz de fazer parte dessa tua jornada como líder feminina, tá? Deixa eu ver o que a Vaninha colocou aqui. Administrar seus projetos alinhados às etapas da vida. Parabéns por suas escolhas e trajetória. Obrigada, amiga. É isso mesmo. A gente tem que ter as nossas escolhas, né? E são momentos, né? Gente, eu voltei pra cá para seguir por conta do trabalho do meu esposo também. Era o momento da gente voltar. Claro que a gente teve uma situação familiar também que fez a gente precisar voltar. Mas nesse momento a empresa dele precisava que ele estivesse aqui, né? Então eu tive que voltar e recomecei praticamente, né? Mas estou aqui com vocês, estou feliz, já consegui me organizar, minhas clientes continuaram e tá tudo bem, né? São momentos. Então assim, viva o agora, pense sempre em você, diga sim para você e foque no que é importante para você agora. Eu tenho certeza que isso vai fazer você se sentir muito mais feliz, tá bom? Então, um grande beijo, gratidão por vocês que estiveram aqui comigo, gratidão por vocês terem priorizado estar aqui comigo nessa live. E como eu sempre falo, a gente se vê por aqui, pelas redes sociais, e quinta-feira eu estarei fazendo mais uma live. Nessa quinta eu estarei com uma convidada e que amanhã eu vou estar divulgando para vocês. A gente vai estar dando continuidade nesse assunto, né, sobre esse equilíbrio trabalho e família, tá? E aí amanhã eu vou estar aqui compartilhando com vocês quem é essa convidada nas redes sociais,
tá bom? Então, um grande beijo e a gente se fala por aqui. Sucesso e abraço pro Sacha. Obrigada, Vaninha. Beijo pra você e sucesso pra você também, amiga. Então, mulheres que estão aqui nessa live, homens que estão aqui nessa live, lembrem-se de focar no que é importante pra você. E lembrem-se de manter esse equilíbrio. Trabalho e família são áreas importantes na nossa vida. A gente não pode ter que escolher um ou outro, tá? E se a gente tiver que ter que escolher ali, é temporário. É por uma semana, por alguns dias, por algumas horas. Mas a gente tem que estar sempre ali buscando esse equilíbrio, tá bom? Um grande beijo, adorei estar aqui com vocês e boa noite.